Augusto, cumprindo a promessa, passando a palavra a você com o seguinte pedido de avaliação. Parece que estamos tendo uma aula clássica de que decapitar um regime bem estabelecido não significa acabar com o regime. Israel anunciou hoje a liquidação de mais um comandante militar importante no Irã, da Marinha, depois de ter liquidado logo no primeiro dia de operações o próprio líder supremo, e assim vem vindo. E o regime continua, nas aparências, até mais, digamos, a palavra que a gente vai usar em inglês, eles usam hawkish, mais forte, mais duro, mais radicalizado. Ou seja, não são as figuras exatamente que importam, mas a consolidação do regime. É com isso que Estados Unidos e Israel estão lidando com certa surpresa? Pois é, William. A grande lição é que instituições importam. Tanto o governo iraniano, como ocorreu no Hamas, como ocorreu com o Hezbollah, criaram instituições informais que permitem com que o grupo sobreviva, mesmo após a elevada atrição contra Israel. Isso se mostrou verdade em relação ao Hamas, que sim, perdeu imenso poder combatente, mas ainda governa partes da faixa de Gaza. Ocorreu com o Hezbollah, que foi batido na última incursão israelense no sul do Líbano, mas ainda continua agindo, inclusive com a própria incursão recente israelense no sul do Líbano para controle ao sul do Rio Litani, e, obviamente, no caso do Irã, como bem colocado pela sua indagação. Assim sendo, os grandes limites da estratégia de decapitação estão associados também aos limites do poder aéreo, que é a grande vantagem no campo operacional que os Estados Unidos possuem na área, na capacidade de poder negar o emprego de meios aéreos no espaço contestado iraniano, ao qual ele, Israel, detém basicamente supremacia aérea. Se você considerar isso, o regime não caiu. Como você bem coloca, na prática temos a substituição de um Khamenei por um Khamenei talvez mais radical, que possa ser na prática um teste de ferro para o corpo da guarda revolucionária iraniana, o que de certa forma complica muito a vida não apenas dos Estados Unidos na busca de seus objetivos maximalistas, mas também complica os desejos israelenses relacionados a uma mudança, um reshape geopolítico daquela região. Ou seja, a estratégia precisa ser mudada caso os objetivos que os Estados Unidos se colocam, os quais ainda são nebulosos, possam ser atingidos. Acho que seria bom te dar uma espiada no que os outros em volta estão fazendo, Lorival. A gente falou um bocado de Trump, Estados Unidos, agora a questão foi específica digamos, da consolidação desse regime. Se a gente olha as monarquias do Golfo e a Turquia, o que eles estão fazendo nesse momento? Bom, eles estão pressionando os Estados Unidos, né, a buscar uma solução, porque esses são os países que estão mais na linha de frente, eles são os mais diretamente prejudicados, embora os Estados Unidos tenham um prejuízo econômico que tem uma repercussão política, mas no caso das monarquias árabes do Golfo, eles estão sendo atacados diretamente, né, e no caso da Turquia também, e a região toda está desestabilizada com a perspectiva de o Irã controlar o maior gargalo do mundo, né? O mais importante gargalo do mundo. Então, eles não desejavam essa guerra, e com exceção talvez da Arábia Saudita, que aparentemente, segundo informações, o Mohammed bin Salman teria incentivado o Trump a fazer esse movimento para mudar o regime no Irã, mas agora já deve ter percebido que não foi uma boa ideia. Então, assim, na região há uma generalizada, uma total perplexidade diante da situação, né? E o que está levando o Trump a prorrogar esse ultimato foi justamente a reação do Irã, de falar, bom, se você ataca as minhas instalações de energia, eu vou atacar as instalações de energia e de dessalinização das monarquias árabes do Golfo. E aí é checkmate, né, no estilo de vida, na economia, no tecido social desses países desérticos. Então, e o Trump tem laços de negócios fortíssimos com esses países, né? Tanto no campo da pessoa jurídica, digamos, representando os Estados Unidos, quanto pessoa física. Foram com ele para aquela visita de maio, ele, na mesma sala em que ele negociava acordos entre Estados Unidos e os países, estavam lá Jared Kushner, genro dele, Eric Trump e Donald Trump Jr. fazendo negócios pessoais,
suas empresas. Está tudo misturado ali. Tem sido muito misturado, inclusive com apostas em bets agora também, e bitcoins. Fernando Branco, deixa eu voltar um pouquinho para a questão americana, agora não a militar e estratégica, mas, por exemplo, a OCDE hoje faz uma previsão terrível, estou usando a palavra conscientemente, em termos de inflação. Ela foi tão importante na derrota do Biden e a OCDE prevê uma inflação acima de 4% nos Estados Unidos. Que impacto isso já se faz sentir? Ou não? São previsões de economistas e jornalistas erram muitas previsões. William, a gente tem um exemplo, pelo menos elementos interessantes para observar isso. Como você bem coloca, uma das razões de que o Biden perde a eleição para o Trump, dentre outras, é a inflação, é a dimensão econômica. E Trump vinha se vangloriando de que a inflação estaria sob controle, principalmente no que diz respeito a combustível. A gente já tem variações importantes no combustível ao longo das últimas semanas. Por exemplo, o preço do galão, que estava aí por volta de 2, quase 3 dólares, já está chegando a 4, já duplicou em média nacional, o que vai impactar, obviamente, o bolso dos eleitores. A gente tem eleição no final do ano, né, e é uma eleição importante de midterm, e um ponto, acho que me parece peculiar, que a gente tem algumas eleições já acontecendo agora, em alguns casos em que, por exemplo, senadores abandonaram, teve caso de morte de congressista, então já estão acontecendo algumas eleições. Eleições, inclusive, em estados que tradicionalmente são republicanos, como, por exemplo, na Flórida, em um distrito específico. E olha só, quem venceu foi democratas. É claro que até o final do ano a gente tem aí um infinito de tempo para as coisas mudarem, mas os indicativos a mudança econômica ou a tragédia econômica provocada pelo conflito, para além, obviamente, da mais importante que é a tragédia humanitária, já pode começar a impactar a política dentro dos Estados Unidos. E isso gera implicações muito específicas. Trump já vem argumentando que pretende fazer com que os republicanos trabalhem mais, então a culpa, na verdade, seriam dos republicanos, que não estão aí dentro desse tipo de atuação, mas me parece que as situações não é das melhores para os republicanos nessa eleição de midterm no final do ano. E aí, para colocar uma cereja no bolo, desde a segunda-feira, que as informações que também começam a circular nas redes e dentro da imprensa mais conservadora aqui nos Estados Unidos, é de que talvez as eleições tenham de ser feitas de maneira diferente. Trump diz que tem que mudar talvez as regras, de que ele não vai acreditar que as eleições são de maneira correta, caso ele perca. Então, repare, a gente está falando de conflito, mas vira economia, vira eleição, e dentro desse imbróglio todo, me parece que soluções simples e práticas não vão aparecer tão cedo. Você percebe na cabeça do Trump, ou pelo menos naquilo que a gente consegue perceber da cabeça do Trump, Augusto, a capacidade de conciliar todos esses fatores que se opõem entre si? William, dificilmente eu poderia asseverar que existe uma estratégia clara e muito bem pensada. O Trump, ele trabalha a política internacional como alguém do real estate, alguém do ambiente do ramo imobiliário dos Estados Unidos. Ele trabalha com aquilo que em estratégia a gente poderia chamar de brinkmanship, ou seja, ele leva a negociação até a ponta do abismo e recua. Isso deu certo em alguns momentos, mas não necessariamente é uma fórmula para o sucesso. Assim sendo, se você considera questões como a distribuição do poder militar americano no globo, a relevância, o centro de gravidade da região do Golfo para a economia global e para o poderio americano, a forma com que a operação está sendo realizada contra o Irã, ela é extremamente deletéria para os interesses americanos de longo prazo. Como o Branco e você bem colocaram e o Dorival asseverou, você tem toda a destruição de parte do tecido de confiança econômico relacionado aos países do Golfo, que em grande medida são um ativo importantíssimo para o poderio global dos Estados Unidos e, inclusive, para investimentos nos Estados Unidos no tempo presente. Se você considerar nesse sentido, aquela chamada off-ramp, a tentativa de uma saída honrosa para o Trump, é extremamente difícil, até porque o Irã deve sair da guerra devastado, mesmo que o regime não caia, e deverá ter recursos ou buscar recursos para sua reconstrução. Um exemplo disso é a cobrança de taxa de cerca de 2 milhões de dólares para que navios trafeguem pelo Estreito de Hormuz. Uma situação extremamente deletéria para os países do Golfo, que em grande medida poderá colocar o Irã, mesmo com um país destruído, numa capacidade relevante de não apenas negar mar, mas de trazer problemas para o campo regional. Isso os Estados Unidos não poderiam deixar uma bagunça no lugar.